2, 1. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. É um prazer e uma alegria poder estar nesse grupo, EBD em Questão, grupo que tem muitos amigos, muitos companheiros e companheiras, pessoas queridas que são comprometidas com o ensino da Palavra de Deus na nossa igreja, Assembleia de Deus no Brasil. E nessa noite especial, convidado pelo pastor André Moreira, eu tenho o prazer de falar com todos vocês, nesse grupo seleto, sobre o tema pentecostalismo. Graças a Deus, o pentecostalismo alcançou agora, finalmente, um lugar de proeminência nas temáticas e discussões que têm acontecido, né, em lives, em eventos teológicos, em eventos acadêmicos, em eventos de escola bíblicas, de obreiros, enfim, em todo o país, de norte a sul, de leste a oeste, nós percebemos um reavivamento da temática pentecostalismo. Então, nós presenciamos um avivamento, né, nesse sentido temático, e é um motivo de muita alegria, de muita felicidade poder participar desse processo que foi deflagrado lá atrás, quando os nossos pioneiros trouxeram a fé de expressão pentecostal para o Brasil, pois aqui não tinha, e nós temos a responsabilidade de levar esse legado adiante. Nós não podemos nos descuidar dos compromissos que temos com as nossas bases doutrinárias, com as nossas bases de fé, e essas bases de fé estão fundamentadas, sem dúvida alguma, na Bíblia Sagrada, mas também nós precisamos entender que ela é uma tradição protestante de expressão pentecostal, de expressão carismática, que respeita e que valoriza a fé de expressão pneumatológica com os sinais evidentes que o Senhor Jesus Cristo disse que nos acompanharia no processo de continuar o trabalho, a missão que ele deflagrou, né? Jesus Cristo inaugura esse processo, essa missão de implantação do seu reino, e esse reino, ele se manifesta no ministério de Jesus Cristo através de sinais portentosos, através de sinais miraculosos, de sinais que vão destronando o inimigo das nossas almas, né? Onde ele está alojado neste mundo. O Senhor Jesus Cristo vai fazendo isso principalmente ao expelir demônios, a curar enfermidades, e muitas dessas enfermidades tinham origem maligna, tinham origem opressora, origem possessiva. Muitas, né, outras situações difíceis que aconteciam, elas também estavam dentro do projeto de Deus para que o nome de Deus fosse glorificado, para que a glória de Deus se manifestasse. Então o Senhor Jesus Cristo deflagrou este início, né, o início da implantação do seu reino, e ele delegou à igreja, delegou aos seus discípulos, né, que estava, na verdade, a igreja representada pelos discípulos, que era um microcosmo, né, uma amostragem pequena da sua igreja, e nós hoje fazemos parte desse contingente enorme, né, gigantesco, de milhões e milhões de pessoas que formam o corpo de Cristo, o corpo místico do Senhor Jesus Cristo. E nós temos o dever de levar adiante essa mensagem. Só que como nós poderíamos levar essa mensagem se nós não tivéssemos uma capacitação extraordinária da parte de Deus? Como é que isso poderia ser possível? Já que o Evangelho, ele é o anúncio de uma mensagem, mas o anúncio dessa mensagem não é meramente algo cognitivo, não é algo meramente teórico, não é algo meramente filosófico, não é algo meramente discursivo, não é um discurso religioso. Isso as outras religiões, muito mais antigas do que o cristianismo, já possuíam e possuem, né? Então, não era isso. Essa proposta não era a proposta do Senhor Jesus. A proposta do Senhor Jesus é evidenciar que a relação que havia sido rompida entre a criatura e o Criador, o litígio que havia sido instaurado entre a criatura e o Criador por ocasião da rebelião dos nossos progenitores, ele havia sido rompido através do sacrifício de Jesus ou da sua própria vinda. Na própria vinda de Jesus já estava estabelecido
né, o projeto de Deus através dessa encarnação do Verbo, né? Então Jesus Cristo é o Emanuel, é o Deus conosco, o Deus que estava apartado, que estava afastado, que esporadicamente se manifestava e manifestava através do ministério de muitos homens e mulheres de Deus, que foi o movimento, né, do profetismo no Antigo Testamento, inicialmente através dos patriarcas, posteriormente através do povo de Israel, na vida dos sacerdotes, na vida dos reis piedosos e na vida dos profetas que profetizaram. E dentre esses profetas, né, nós temos dois padrões no Antigo Testamento para poder aferir as outras imagens que nós temos no Novo Testamento. Nós temos o maior profeta, né, no Antigo Testamento, que foi Moisés. Apesar de pouco se falar sobre Moisés, do seu caráter profético, que o Moisés teve uma atuação tanto do ponto de vista legislativo, quanto do ponto de vista da liderança religiosa. Então Moisés foi um homem que reúne em si qualidades e características que denotam, na verdade, aquilo que Jesus Cristo manifesta depois na sua plenitude no Novo Testamento. E Moisés fala sobre isso, que Deus levantaria um profeta, e a esse profeta o povo de Israel ouviria, né? As pessoas teriam de ouvir, e o ouvir ali não é meramente escutar, ali o ouvir é atender, ali o ouvir é obedecer. Porque não seria um profeta comum, né? Seria um profeta muito superior a ele reconhece isso, e na verdade a mensagem mosaica é uma mensagem profética, uma mensagem futurística, é uma mensagem promissora. E depois nós temos a figura de Davi como o rei padrão do Antigo Testamento, que também vai ter o seu cumprimento, né, na vida do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o rei que ultrapassa, sobrepuja, né, a imagem do rei padrão do Antigo Testamento, que foi Davi. E, finalmente, do ponto de vista sacerdotal, nós temos a pessoa de Melquisedeque. A pessoa de Melquisedeque tem um sacerdócio que transcende a linhagem sacerdotal da tribo de Levi. Então, somente os levitas, né? Somente um levita poderia ser sacerdote obedecendo essa linhagem. Porém, Melquisedeque é um sacerdote que transcende essa linhagem familiar. Ele pode falar de sacerdócio porque o sacerdócio dele é uma escolha divina. Então, o Senhor Jesus Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, não há necessidade genealógica de Jesus Cristo estar na família levítica, né? Da tribo de Levi especificamente, já que Jesus é da tribo de Judá, para poder ser sacerdote. Então, Jesus Cristo, ele evidencia isso, todas essas promessas, né? Moisés, em Números 11, desejando que todo o povo do Senhor fosse profeta. E como é que isso poderia acontecer? Visto que a visão que tinha no Antigo Testamento era uma visão de um profetismo restrito a algumas pessoas, que seriam pessoas especiais, pessoas dotadas pelo Espírito de Deus para exercer esse ministério. Então, mas o desejo de Moisés, na verdade, não é um desejo meramente humano, é um anseio divino. E também, quando Deus diz a Moisés, no capítulo 19 de Êxodo, acerca da nação sacerdotal, que Israel seria um reino de sacerdotes. Então, o povo de Israel foi chamado para exercer também essa representatividade diante de Deus em relação ao povo. Então, todos esses ofícios, né, o ofício da realeza, o ofício da sacerdotal, o ofício do profetismo, eles não ficaram no passado, eles foram transpostos para a nova aliança, para o Novo Testamento, e foram materializados na pessoa de Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo começa a exercer o seu ministério, o Evangelho de Lucas nos diz que Jesus Cristo, né, todos os evangelistas contam o batismo em águas de Jesus, e por ocasião do batismo em água, nós vemos uma manifestação da Trindade de maneira clara, o Pai falando, o Filho sendo batizado, o Espírito pousando de forma corpórea como pomba, e depois Jesus Cristo é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E a tentação de Jesus Cristo é vencida com o poder do Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo não vence no poder meramente humano, né, na sua força, e também nem com a sua força enquanto Deus, porque Jesus Cristo é Deus. Mas Jesus Cristo vence na força do Espírito, empoderado pelo Espírito Santo de Deus, revestido pelo Espírito Santo de Deus. E
De acordo com esse padrão, Jesus Cristo vai fazer o seguinte, ele vai passar para nós a tarefa de continuar essa missão, levando a mensagem do Evangelho, porque o que nós não poderíamos fazer, ele fez. Ele negou a si mesmo, ele deixou a sua glória, né? Que Paulo vai falar na carta aos Filipenses, chamando de kenosis, né? O esvaziamento da parte do Senhor Jesus Cristo. Então, ele faz isso, ele toma a forma humana e, tomando a forma humana de servo, ele ainda se humilha mais um pouco, permitindo que ele morresse, morte de cruz. E a partir do momento que ele morre, ele depois ressuscita e então nos traz a esperança. Por 40 dias, o Senhor Jesus Cristo anda na face da terra depois da sua morte e ensinando muitas coisas aos discípulos, e então eu acredito que ali efetivamente se configura, né, a conversão do colégio apostólico, né? Com exceção, obviamente, de Judas, que havia se suicidado. Os 11 se converteram mesmo após a ressurreição de Jesus, porque viram de fato que ele era quem as Escrituras dizia ser, porém, ainda que ele não batesse com a teologia da época, porque a teologia da época dizia que o Messias tinha que permanecer para sempre, sendo um rei nos moldes e nos padrões das realezas e dos reis pagãos que eles haviam conhecido. Então, Jesus Cristo não se coadunava com esse modelo de realeza, né, com esse modelo político. Então havia muita dúvida acerca da pessoa de Jesus, mas quando eles o veem ressurreto, finalmente eles creem e de fato ali está o Filho de Deus. E o Senhor Jesus Cristo, né, momentos antes de ascender ao céu, ele deixou uma promessa, reiterando aquilo que Deus já tinha falado, seja através de Moisés, seja através de Joel. O Senhor Jesus Cristo agora coloca aqui no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, no versículo 8. É o versículo que eu quero ler com vocês. É um versículo muito conhecido, e todos nós já conhecemos de cor, não havia nem necessidade de ler. Mas a necessidade de ler se dá pelo fato de nós estarmos meditando aqui sobre pentecostalismo, né? Para a gente entender o valor do movimento pentecostal, a gente precisa voltar ao texto bíblico, porque o movimento pentecostal não é algo, como alguém diz de forma extremamente ingênua e às vezes maliciosa, de que o movimento pentecostal é um movimento muito pequeno no sentido histórico, né? Faz pouco tempo que existe. Então, a gente vai refletir com os irmãos acerca disso, mas vamos primeiro fazer essa reflexão bíblica, que eu acho que a reflexão bíblica ela é fundamental e ela é, na verdade, o alicerce sobre o qual repousa, né, a estrutura e toda a construção do movimento pentecostal. Diz assim o texto: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até aos confins da terra. Então veja, os discípulos estavam ainda preocupados acerca de si, aquele momento ali que eles estavam atravessando e que Jesus Cristo falara dele, se era o momento da implantação do reino político de Israel. Os discípulos estavam ainda muito influenciados pela questão política. Eles queriam saber se por acaso era este o momento que o Senhor Jesus Cristo estava falando, em que ele devolveria o reino, né, a Israel. Ou seja, o que eles queriam era se livrar do jugo do Império Romano. E convenhamos, nenhuma nação gosta de perder a sua soberania, nenhum povo gosta de perder a sua liberdade, ninguém gosta de ser subjugado. E não era diferente com Israel. Muito embora Israel soubesse o fato pelo qual eles estavam subjugados, né? O povo sabia muito bem que havia sido quebradas as alianças com Deus e desde quando essas alianças fossem quebradas, eles perderiam da parte de Deus qualquer compromisso para que Deus estivesse com eles. Então eles sabiam, eram cientes disso, mas a esperança, né, nacionalista nunca saiu do coração do povo de Israel. Porque o Senhor Jesus Cristo diz, né, que eles ficassem em Jerusalém até que recebessem a promessa do Pai dele, que ele já havia dito no Evangelho de Lucas, e ele fala sobre o batismo no Espírito Santo. É disso que se trata aqui o assunto. O assunto é esse. O assunto é batismo
no Espírito Santo. Não é outro assunto, né? Vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E aí eles querem saber, mas vai ser restaurado nesse tempo o reino a Israel? Jesus Cristo vai dizer, olha, não vos convém saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ou seja, todo exercício futurístico, né, que existe a escatologia, que é o estudo, obviamente, sadio da doutrina das coisas concernentes ao fim, mas existe também uma escatomania, né? Existe uma escatofobia, existe assim um exagero da parte das pessoas a respeito dessas questões, teorias de inspiração e etc, uma série de coisas, com as quais eu penso que nós, como servos de Deus pentecostais, não deveríamos nos preocupar. Mas enfim, então Jesus Cristo diz, não é essa a questão. Isso aí não é da conta de vocês, praticamente é uma espécie de corte, né? Não é da conta de vocês isso aí. Isso aí não convém a vocês especularem e querer saber quando é que vai acontecer ou deixar de acontecer. Agora, vocês vão receber a virtude do Espírito Santo. Isso sim tem importância. E a partir do momento que vocês receberem essa virtude, esse revestimento de poder, vocês vão ser testemunhas, né? Testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então veja só, esse elemento aqui, essa promessa aqui, é o que divide o antes e o depois dos discípulos. Não é possível que alguém, em sã consciência, estudando a Bíblia Sagrada, com toda a isenção possível, sem nenhuma espécie de preconceito, não consiga ver, não consiga vislumbrar que é justamente esse evento que faz a diferença completa entre a vida do colégio apostólico antes do cenáculo de Atos 2 e depois do cenáculo de Atos 2. Então veja bem, pelo fato de ser, né, o dia de Pentecostes, uma das 3 festas mais importantes dos peregrinos, dos judeus, que era Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Então, pelo fato de ser um momento muito importante da reunião desses judeus que haviam sido espalhados pela diáspora no mundo gentílico, esses judeus que habitavam em outros países, eles não falavam, obviamente, somente o hebraico. Eles falavam a língua dos países para os quais eles foram habitar. Só que, por ser criado numa família de judeus, tanto que o judeu pode nascer no Brasil, mas ele não se considera brasileiro, ele é judeu. Porque o que manda para ele é a cultura e a familiaridade, e não simplesmente o território em que se nasceu. Então, o judeu não deixa de ser judeu porque nasceu em outro lugar. E aí eles vêm a Jerusalém para participar dessas 3 festas dos peregrinos, e participando dessas 3 festas dos peregrinos, depois de 10 dias, o Senhor Jesus Cristo, então, cumpre a sua promessa. São quase 120 no cenáculo, e então o Espírito Santo desce, e eles então são cheios do Espírito Santo de Deus, e ali começa a se cumprir a promessa de Joel, o desejo de Moisés, e o que o Senhor Jesus Cristo prometera também. E por que isso acontece? Não é para desfrute meramente pessoal, não é para usufruto meramente pessoal, apesar de que nós que somos batizados no Espírito Santo sabemos que é algo muito bom, é um privilégio, é uma alegria inenarrável você ser cheio do Espírito Santo de Deus, você irromper em línguas estranhas, você ser, né, instrumento nas mãos do Senhor, receber a visitação do Espírito Santo, é uma alegria indescritível. Só que esse propósito pessoal deve gerar um efeito, né? E o efeito é justamente o cumprimento da missão que o Senhor Jesus Cristo deu. Ou seja, sendo bem claro com vocês, com os irmãos, nós podemos realizar este trabalho, esta missão, sem ter recebido essa promessa? Podemos, não há dúvida que sim. Porém, nós que recebemos essa promessa, o fazemos com mais ousadia, temos mais responsabilidade de fazer, porque recebemos essa virtude, né, esse revestimento de poder, com essa finalidade, com a finalidade de que nós levemos o Evangelho e a missão adiante. Só que o Evangelho, ele é integral. É aí que está o ponto em que muitas vezes as pessoas não entendem. O Evangelho não é só o anúncio de uma mensagem. O Evangelho é a evidência de que o anúncio dessa mensagem, ele é real. Ou seja,
Quando os sinais acontecem entre os discípulos de Jesus Cristo, eles acontecem justamente para corroborar com a mensagem que está sendo levada. Não é para a exaltação personalística de ninguém, é para a glorificação do nome do Senhor e para a evidência de que, de fato, está sendo levado o evangelho de Jesus Cristo. Não é outro evangelho. Então, a gente não consegue ver o mesmo Pedro depois de Atos 2. O Pedro que se levanta, que prega com ousadia, que repreende os zombadores que dizem que as pessoas estão bêbadas naquela hora do dia, né? Estava muito cedo, 9 horas da manhã. Então está muito cedo para estar bêbado já. Então, esse Pedro é outro. Ele não é o mesmo Pedro que nega Jesus Cristo há 43 dias atrás. Não é o mesmo. É outro homem. Só que esse homem não teve uma metanoia, né? Do grego, a conversão de Pedro, a mutação de Pedro não se dá por convencimento teórico. Não se dá por pregação temática e muito menos textual. O convencimento de Pedro, a transformação radical da personalidade de Pedro, da coragem de Pedro sendo canalizada para algo certo, da ousadia de Pedro, é fruto do Espírito Santo de Deus, do revestimento de poder. Isso é de maneira, a gente vê isso de forma bem clara. O homem que negou Jesus Cristo para uma criada do sumo sacerdote, agora diante do sumo sacerdote e do sacerdote, né, de Anás e Caifás, ele diz, olha, eu não posso, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E importa mais obedecer a Deus do que os homens. Ou seja, aquele homem ali tem uma ousadia que não é uma ousadia humana, é uma ousadia dada pelo Espírito, porque ele entendia que se fosse o caso dele até mesmo ser executado, receber pena capital, não haveria problema, porque ele estava cumprindo a missão. Então, essa missão é a razão de ser dos discípulos, é a razão de ser da igreja, porque os discípulos ali é o microcosmo da igreja, é a amostragem da igreja, é uma amostragem pequena, mas é a amostragem da igreja. Então, veja bem, o que o pentecostalismo significa diante disso, pensando em todos esses aspectos? Pensando na questão dos outros eventos de manifestação da parte do Espírito Santo de Deus na vida de gentios, convencendo o próprio Pedro, que, por incrível que pareça, tinha alguma dificuldade no que diz respeito à inserção dos gentios dentro do seio, né, da fé do Evangelho. Quando, então, Deus o envia à casa de Cornélio e que ele tem aquela visão e que ele rejeita, né, comer dos animais que descem dentro daquele lençol gigantesco, e ele diz que não vai comer coisa imunda, e Deus o repreende, que não é para ele chamar de imundo aquilo que Deus purificou, e ele então vê que o Espírito Santo de Deus é derramado entre os gentios, é quando ele levanta-se para falar a favor dos gentios, da inserção dos gentios na igreja, porque se não poderia ser negado o batismo em águas para os gentios, se o Espírito Santo de Deus, que é muito mais, né, representativo nesse ponto, porque João até disse, eu batizo vocês com água, mas vai vir um que é muito mais poderoso do que eu não sou nem digno de desatar as sandálias dos pés dele, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, veja bem, Pedro tinha noção de que aquele batismo era infinitamente superior ao batismo de João, que foi incorporado pelos discípulos de Jesus. Então, dentro da trajetória, dentro do drama, dentro do desenvolvimento da igreja do primeiro século, que alguns chamam de igreja primitiva, o revestimento de poder, o batismo no Espírito Santo, com a evidência de se falar em línguas, tinha uma função extremamente decisiva para o avanço do evangelho. Não era simplesmente uma questão de definir quem tinha mais ou menos fé, de discriminar quem tinha mais ou menos fé, porque nunca foi este, né, o propósito do batismo no Espírito Santo. O propósito do batismo no Espírito Santo é preparação, é revestimento, é comissionamento, né? É revestir para que a pessoa cumpra aquilo que Jesus Cristo deixou para que cumpríssemos. Ou seja, Jesus deixou que nós, em nossas mãos, a missão de continuar, de levar avante essa missão. E para levar avante essa missão, não seria e não é possível levar sem o Espírito Santo, sem o revestimento de poder. Porque se o próprio Jesus, a segunda pessoa da Trindade, precisou
do Espírito Santo de Deus, da unção do Espírito Santo de Deus, como Pedro diz em Atos 10, 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem para com todos, porque Deus era com ele. Ou seja, Jesus Cristo foi ungido, foi cheio, foi revestido do Espírito Santo de Deus. Por que nós seríamos diferentes? Não temos condição. E aí vem uma questão que hoje o pentecostalismo está às voltas com essa questão, que é justamente a contemporaneidade dos dons. Isso é colocado para nós hoje, depois de um século de caminhada, nós percebemos de certa forma, algum tipo de ameaça a essas bases doutrinárias, dessas bases inegociáveis do pentecostalismo, que são justamente as bases pneumatológicas. Então nós vemos hoje que, de alguma forma, como qualquer movimento, como qualquer denominação, nós enfrentamos isso hoje. Nós enfrentamos hoje uma ameaça do formalismo. Se nós tivemos, por volta aí dos anos 90, e meados dos anos 90 até o início dos anos 2000, um problema relacionado ao que nós chamaríamos de reteté, por outro lado, hoje nós temos um problema muito sério relacionado à questão do formalismo. Hoje nós vivemos dentro de um outro extremo, um perigo de outro extremo nos ameaçar. E é esse perigo que sempre rondou o movimento pentecostal e sempre foi objeto de crítica e de cuidado por parte dos nossos pioneiros. Os nossos pioneiros, os nossos irmãos sempre cuidaram com isso. Por quê? Porque quando Daniel Berg e Gunnar Wingre vieram para o Brasil, instruídos por uma visão, é uma experiência, tá? Por mais que hoje pareça ter uma dificuldade em relação à palavra experiência, e a gente vê de maneira bem clara, você pega o primeiro capítulo do livro Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal do Stanley Horton, editado por ele, você pega o primeiro capítulo dessa obra lançada pela CPAD em 1996, cuja autoria do primeiro capítulo é do historiador estadunidense Gary McGee. Você pega esse primeiro capítulo, ele vai dizer de maneira clara que o que caracterizou os pentecostais desde o início, né, ele coloca ali de maneira clara, foi a produção, né, de material para ensinar a doutrina pentecostal, a experiência com o Espírito Santo, o evangelismo e o cuidado necessário com a Bíblia Sagrada, o amor pela palavra de Deus. Então, é uma característica intrínseca do pentecostalismo a experiência com o Espírito. E a experiência de Daniel Berg e Gunnar Wingre recebendo, né, a visão para que viessem para o Brasil, ela foi decisiva para que nós pudéssemos estar aqui. Então, desprezar a experiência, o aspecto experiencial, parece ser um perigo muito grande hoje que nós temos. E muitas vezes isso acontece em nome de uma pretensa objetividade interpretativa ou em nome de um pretenso amor à Bíblia. Mas não é amor à Bíblia, é amor a uma determinada interpretação sensacionista da Bíblia. Então, quando eles vêm para cá, eles vêm trazer o evangelho integral. O evangelho integral representado no quadrilátero. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, né? Jesus Cristo não apenas salva, como alguém podia pensar, está interessado só na alma das pessoas. Não. Ele salva, ele cura, está interessado no corpo, ele batiza no Espírito Santo, está interessado em revestir-nos de poder e ele em breve voltará. Então, esse evangelho, que é essa mensagem que é simples, mas as implicações dessa mensagem são imensamente profundas. Demorou muito para que igrejas tradicionais pudessem entender a necessidade da abrangência da mensagem do evangelho. Enquanto muitos se preocupam em nutrir somente a cognição dos seres humanos, reduzindo os seres humanos a somente o aspecto do pensar, o pentecostalismo trazia uma mensagem integral do evangelho, lembrando que a transformação promovida pelo evangelho, ela é global, ela é total, ela é holística, ela envolve o ser humano como um todo, não envolve apenas a sua interioridade, não envolve apenas a sua exterioridade, não envolve apenas a dimensão da eternidade e não envolve apenas a dimensão da sociabilidade. Envolve o ser humano como um todo, em todos os aspectos. Deus contempla o ser humano em todos os sentidos, porque ele criou esse ser humano de forma que
esse ser humano não pode ser resgatado se alguma de suas partes for desconsiderada e for abandonada e deixada ao léu. Então, que fique muito claro, eles vieram trazer a mensagem integral do Evangelho, não vieram fundar uma denominação. A fundação, né, da Missão Evangélica da Fé Apostólica, em 1911, e em 1918 passa a se chamar Assembleias de Deus, essa fundação de denominação aconteceu como um acidente. Só que se a gente parar para pensar, lembrando um pouquinho antes, né, do relato da fundação do pentecostalismo, que geralmente é colocado, né, como 1906, Rua Azusa, em Los Angeles, né, com a pessoa de William Seymour, aquele negro, neto de ex-escravos, que Deus permitiu que deflagrasse esse movimento de forma que ele tomasse esse vulto. Porque, na verdade, eu sempre tenho dito em outras lives que aqui no nosso país vizinho, aqui na América Latina, no Chile, uma igreja metodista se renovou em 1890. Ou seja, 10 anos antes de 1901, de 1º de janeiro de 1901, onde ocorre o evento do batismo do Espírito Santo de Agnes Osman, no Texas, né, na Escola Bíblica Bethel, de Charles Fox Parham. Então, antes desse fatídico dia, 1º de janeiro de 1901, inaugurando o século passado, que é o século XX, nós temos aqui 10 anos antes, na América Latina, no país do Chile, numa igreja metodista, né, que ela se renovou e criou-se então a Igreja Metodista Pentecostal. Então, na verdade, o pentecostalismo ele não tem uma fundação em 1906, como a gente costuma dizer. Os nossos irmãos norte-americanos colocam isso porque não há como negar que o vulto que o pentecostalismo, o movimento pentecostal, tomou no mundo foi a partir do epicentro de Azusa, em 1906. Mas não é possível dizer, dentro do que eu vou colocar para os irmãos já daqui a pouquinho, sobre o que seja o pentecostalismo, que o pentecostalismo só nasce ali. Ou seja, como movimento sociológico, como grupo de pessoas, ele tomou vulto a partir de 1906, sim, ali da cidade de Los Angeles, a partir do trabalho de William Seymour na Missão Evangélica da Fé Apostólica naquele antigo armazém. Não há como negar isso. Agora, o pentecostalismo como característica que perpassa a igreja como corpo de Cristo, desde Atos 2, nunca foi extinguido. A CPAD lançou na década de 80 um livro de Emílio Conde, O Testemunho dos Séculos, onde ele conta sobre esse testemunho. Existem outras obras modernas hoje, como 2000 anos de história, que falam sobre a trajetória desse cristianismo carismático, cristianismo evidenciado através da fé de expressão carismática. Então, é evidente, é claro, é lógico, que as manifestações pentecostais, eu vou chamar de manifestações pentecostais, utilizando desse termo, mas são manifestações espirituais, na verdade, e também místicas. Eu gostaria de dizer para os irmãos que nós não precisamos ter medo da expressão mística, porque a palavra mística não é ruim em si. Aliás, no cristianismo histórico, durante toda a história, sempre foi chamado de movimento místico. O que nós não podemos é cair no misticismo. E é bom colocar para os irmãos que tornaram a palavra místico negativa para poder negar as expressões carismáticas do Espírito, as expressões pentecostais do Espírito. Então, quem tornou essa palavra pejorativa não foram irreligiosos, arreligiosos ou antirreligiosos, foram religiosos cristãos que, tendo em mira negar o aspecto da espiritualidade, fizeram esse desserviço. Então, que fique bem claro para vocês que a expressão mística não é em si ruim. O misticismo, sim, e a expressão mística não é esotérica nem ocultista. Não pertence a esses movimentos. Pertence ao cristianismo. Então, que fique claro. Os místicos, durante a história, foram perseguidos. Veja bem, a própria história de Montano, né? Montano que teve em seus quadros um pai da igreja da envergadura de um Tertuliano, que cunhou a expressão Trindade. Quem diz isso é o pastor Ezequiel Soares da Silva, que esteve com vocês há poucos dias aqui, também dando palestra com vocês. O pastor Ezequiel Soares é presidente
da Comissão de Apologética da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, presidente da Assembleia de Deus em Jundiaí, interior do estado de São Paulo, autor de diversos livros, um homem muito preparado. Na obra dele, O Ministério Profético na Bíblia, A Voz de Deus na Terra, ele coloca de maneira bem clara que o que nós sabemos de Montano é através de críticos, é através de pessoas que o criticaram. Nós não temos uma obra de Montano para poder avaliar se Montano era ou não ortodoxo, era alguém conservador. Nós só temos obras detratando Montano porque são pessoas que tinham um cristianismo muito cognitivo. E ele disse, a frieza espiritual já estava tomando conta, a tibiez espiritual já estava tomando conta. Então, o pentecostalismo ele não é um movimento de revolução, ele é um movimento de renovação. Ele vem para dentro do próprio cristianismo para renovar esse cristianismo para o lado de dentro. Entendeu? Então, o que acontece? Aqueles que dominam sobre as pessoas, aqueles que têm o domínio, e o domínio racionalístico sobre as pessoas, da mentalidade das pessoas, da forma como as pessoas pensam, eles não gostam do que o pentecostalismo faz. Por quê? Porque o pentecostalismo populariza Deus. Essa é a expressão. O pentecostalismo democratiza Deus. O pentecostalismo não elitiza Deus. O pentecostalismo ele não etnaliza Deus, né? Ele não coloca Deus como de uma etnia, ele não coloca Deus como de uma casta superior, ele não restringe Deus aos eleitos previamente. Ele coloca Deus para todo mundo. O pentecostalismo coloca Deus acessível no nível da rua, no nível das pessoas comuns, no nível das pessoas desprezadas, no nível das pessoas que jamais teriam vez ou voz na sociedade. É isso que o pentecostalismo faz. E não se enganem. É isso que elites religiosas não suportam. A ideia de pessoas simples pregando, a ideia de pessoas simples tendo acesso ao púlpito, a ideia de pessoas simples falando de Deus. Veja só, quando você abre aqui o texto sagrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, você vê, versículo 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Ou seja, eles só podem ter tido uma transformação, porque esses homens não são formados. É isso que o pentecostalismo produz nas pessoas. E isso incomoda gente grande. Então não se engane, os historiadores hoje estão revendo os livros de história do cristianismo, os livros de história da igreja, os livros de história do pensamento cristão, os livros de história de teologia, porque eles estão reconsiderando, porque os autores desses livros geralmente eram cessacionistas, eram pessoas que não criam na contemporaneidade dos dons espirituais. Então, eles negavam a presença dessas pessoas dentro da história do cristianismo. As pessoas eram invisibilizadas. Havia um interesse de invisibilizar o movimento místico, o movimento de espiritualidade mística que desemboca no pentecostalismo. É nada mais, nada menos que o nosso pentecostalismo hoje, o nosso moderno movimento pentecostal. É a mesma coisa. Ah, mas havia excesso. Sim, sempre houve excessos. O apóstolo Paulo tratou disso lá na igreja em Corinto. Sempre houve. Lá no primeiro século já havia excesso. É um risco que nós corremos e por isso que precisa haver discernimento, precisa haver outros dons auxiliares, porque o Espírito Santo, né, a multiforme graça e a multiforme atuação do Espírito é justamente para isso, para prover dons à altura, para que nós possamos estar, né, em atuação plena, várias partes do corpo para fazer correções que sejam necessárias de se fazer. Agora, o extinguir o Espírito não é uma recomendação da Bíblia. Pelo contrário, Paulo diz, não extinguais o Espírito lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Ou seja, é para a gente provar, é para a gente averiguar, é para a gente ouvir. Então, o que acontece em relação ao movimento pentecostal? A gente não pode perder de vista esse aspecto. A gente precisa ter isso de forma muito clara. O pentecostalismo, ele nada mais é do que um processo de correção que o Espírito Santo de Deus promove na igreja periodicamente para que ela não caia no formalismo e no cognitivismo, né? E reduza a mensagem de Jesus Cristo à aquiescência de ideias teológicas, para que isso não aconteça, porque isso não nutre a fé de ninguém. Ninguém sobrevive disso. Ou seja, isso tem a sua importância, né?
o aspecto cognitivo, o aspecto discursivo, o aspecto teórico, o aspecto, né, que tenha o discurso, mas isso não nutre sozinho as pessoas. Então, o pastor Ezequias diz naquele livro dele que muito provavelmente Montano foi alvo de um ciúme por parte das outras lideranças da época que já tinham transformado o cristianismo numa religião extremamente cognitiva, numa religião seca de espiritualidade, e sentiram ciúme, porque ele disse, uma pessoa como Tertuliano jamais faria parte de um movimento herético, de um movimento sectário, de um movimento que fosse, na verdade, apartado da palavra de Deus, das Escrituras. Muito pelo contrário. Ele entende que o que acontece é que Montano é alvo de um assassinato de reputação. E isso é uma coisa muito antiga, uma coisa que se faz há muitos e muitos anos. E o pentecostalismo ele não está sendo diferente disso. O pentecostalismo está sendo alvo do mesmo problema. Hoje. Hoje nós vemos uma ressurgência desse tipo de coisa dentro do pentecostalismo, e a surpresa que nós temos agora, experimentado, é que antigamente nós éramos combatidos, tratados como hereges, sectários, histéricos, como pessoas desequilibradas, como pessoas que estavam que ninguém deveria dar bola. Só que com mais de um século de caminhada e com essa explosão contingencial, demográfica, né, com milhões e milhões de pessoas ao redor de todo o mundo, então qual que é agora a estratégia? A estratégia é cooptar o movimento pentecostal e transformá-lo em alguma coisa que ele não é. Ou seja, tirar o seu aspecto experiencial, tirar o seu aspecto espiritual, tirar as suas bases doutrinárias que o marca, né, como, por exemplo, principal, que é o batismo no Espírito Santo. Alguém pode pensar, mas nossa doutrina principal é que Jesus Cristo é Deus. Não, essa é a doutrina principal do cristianismo. Nós somos cristãos. Somos cristãos de expressão pentecostal. Então, essas doutrinas basilares nós nem discutimos porque elas são óbvias para nós. Divindade de Jesus, né? Ou seja, Deus como Criador, a Trindade, a salvação, a santificação, todos esses aspectos são extremamente, a Bíblia como palavra de Deus, são assentes, eles já são aspectos que nós não precisamos considerá-los pelo fato de que fazem parte da nossa fé. Isso está incrustado, mas as nossas bases espirituais, elas estão ameaçadas hoje por um formalismo que se disfarça de amor à Bíblia, mas não é biblicismo idolátrico. O que é isso? Quando você vê, por exemplo, alguém dizer que nós não precisamos ter nenhuma espécie de contato com Deus a não ser pela Bíblia, é uma forma de restrição, é uma forma de dizer que Deus ele se restringe à Bíblia. E Deus, veja só, a Bíblia é a palavra de Deus, mas Deus não. Deus é maior do que a sua palavra. Deus é maior do que um livro. O livro sagrado, a Bíblia sagrada, é objeto do estudo, é objeto do nosso consolo, é objeto da nossa devoção, no sentido de termos nutrição segura na palavra. Não há dúvida de nada disso. Porém, nós temos que ter cuidado, porque em nome de um biblicismo idolátrico, que não é amor à Bíblia, muita gente restringe a atuação divina e diz que Deus hoje não pode falar diretamente com nenhum dos senhores ou nenhum das senhoras. É claro que Deus, de verdade, o Espírito Santo de Deus, não vai falar nada que contrarie a sua palavra, porque ele inspirou a palavra. Então não vai, de forma nenhuma, Deus fazer isso. Isso é óbvio. Porém, a gente precisa entender que coisas específicas precisam ser ditas e nem tudo que é extra-bíblico é antibíblico. Quando Daniel Berg e Gunnar Wingren receberam a revelação de que deveriam vir para o Pará, isso era extra-bíblico, mas não era antibíblico. Então precisa se distinguir o que é extra do que é anti. Antibíblico, nós temos que rejeitar na hora. Ninguém pode titubear com isso. Agora, aquilo que for extra-bíblico, mas não necessariamente antibíblico, a gente precisa ponderar. Que foi o que eles fizeram. Eles foram provar, eles foram orar, e Deus os trouxe para cá. Porque se eles procurassem um versículo na Bíblia com o nome Pará, obviamente que não existia. Porque enquanto território, Pará já existia, mas enquanto Estado brasileiro não era uma realidade ainda. Então é óbvio que não iam encontrar na Bíblia a palavra Pará. Né? Então,
A gente precisa entender esses aspectos que caracterizam o pentecostalismo, porque hoje nós temos o perigo do formalismo. Eu ouço, por exemplo, e eu mesmo já reproduzi essas coisas, antes de fazer os estudos aprofundados que venho fazendo há pelo menos 8 anos sobre o pentecostalismo, sobre a restrição que os nossos pioneiros tinham, alguns deles, óbvio, e a maioria nacionais, quanto a seminários, quanto a instituições teológicas. Por que eles tinham essas restrições? Eles não tinham essas restrições por questão de serem contra o estudo em si, mas eles tinham essas restrições porque as instituições eram lideradas por quem? Por cessacionistas, por antipentecostais. E eles entendiam que quando um pentecostal ingressava numa instituição dessa, ele então perdia as suas características pentecostais. Você vê de maneira clara que o cuidado deles é com isso. Outra coisa, no pentecostalismo sempre foi valorizado uma coisa que nós conhecemos como chamada divina. O obreiro é levantado pela chamada que ele recebe por Deus. Sendo que no cristianismo protestante tradicional, você cursa um seminário e esse seminário para as pessoas é uma evidência do seu chamado. Algo extremamente questionável, que você pode ter um chamado, porque você pode ter vontade de estudar, mas você pode não ter um chamado para o pastoreio especificamente. Porque o pastoreio exige renúncia. Então, o que acontece? As pessoas, às vezes, não entendem esse aspecto. Por isso que eles falavam que não queriam fábrica de pastores. Essa expressão precisa ser vista dentro do momento histórico em que foi dito. E sempre o cuidado era com o aspecto formalista, porque o aspecto formalista, ele estrangula, ele acaba com qualquer movimento. Com qualquer movimento. Né? Então, a gente, cuidando disso, é que os nossos pioneiros falaram a respeito dessas questões. E mesmo hoje nós não estamos distante disso. Nós temos que cuidar com o problema do liberalismo teológico, sem dúvida, mas eu digo aos irmãos de maneira muito clara, um pentecostal de verdade jamais será liberal, porque se ele for liberal, ele não pode ser pentecostal. Porque o que o liberal é? O liberal não considera os aspectos sobrenaturais, o liberal não crê em milagres, o liberal não crê na divindade de Jesus, o liberal não crê em nada do que é básico para o pentecostal. Então, as pessoas dizem, sim, o liberalismo teológico, se ele entrar numa instituição, ele acaba não só com a instituição, mas ele descaracteriza completamente o pentecostalismo. E alguém não tem como ser liberal e pentecostal ao mesmo tempo. As duas coisas não dá. Ele não tem como ser incrédulo no sobrenatural e ser pentecostal, porque para ser cristão você precisa crer no sobrenatural. É o C.S. Lewis que vai dizer que se alguém procura, né, uma religião que não tenha sobrenatural, o cristianismo não é essa religião, porque o cristianismo exige a crença do sobrenatural, é a crença básica. Né? A concepção virginal de Jesus, a ressurreição já são os dois maiores eventos, né, da fé cristã que você não tem como crer se você não crê no sobrenatural, porque elas contrariam frontalmente o naturalismo, contraria frontalmente o cientificismo, o racionalismo. Então, o perigo que nós temos hoje é o formalismo que eles combatiam lá atrás. Eles nem pensavam em liberalismo teológico, eles pensavam em formalismo. É o formalismo teológico hoje travestido de biblicismo. E alguém pode pensar, não, mas aqui... Eu já vi pessoas dizendo assim, eu vi um vídeo, né? Vocês me permitam que eu não vou declinar o nome do expoente reformado, mas eu vi um vídeo de um expoente reformado onde ele dizia que a fé reformada prega, aqui a centralidade é Cristo, aqui a centralidade é Jesus, aqui a centralidade, papapá. Ou seja, como se as demais expressões do cristianismo, expressões protestantes, como por exemplo nossa, enfatizasse o Espírito. É o contrário, você vai em qualquer igreja, você vê raramente as pessoas pregando uma mensagem enfatizando o Espírito Santo. Todas as nossas mensagens são cristocêntricas. Todas elas, tanto que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo e Jesus Cristo em breve voltará. Ou seja, é Jesus Cristo do começo ao fim. Você não vê a pessoa de Jesus sumir nas pregações pentecostais. Agora, o que existe de perigoso, e isso sim é perigoso, é uma heresia chamada cristomonismo. O que é o cristomonismo? É você pregar só Cristo e invisibilizar a pessoa do Pai e principalmente a pessoa do Espírito.
Isso aí não é ser cristocêntrico. Isso é uma heresia que foi combatida durante a história da igreja, chamada cristomonismo. Então tem que ter muito cuidado também com gente por aí acusando o pentecostalismo de enfatizar o espírito, coisa que o pentecostalismo, na pregação pelo menos, não faz. Na prática pode ser, mas na pregação não. O pentecostalismo é um movimento cristocêntrico. Só que é um movimento cristocêntrico não apartado da pneumatologia. Ou seja, também é um movimento pneumatológico, pneumatocêntrico. Também é um movimento, até porque o Espírito Santo é Deus, né? Porque a impressão que dá, quando a gente ouve esses homens, é que essa pretensa exaltação de Jesus é para a invisibilização do Espírito Santo. Porque invisibilizando o Espírito Santo, invisibiliza os aspectos experienciais, o aspecto pneumatológico, o aspecto do revestimento de poder, os aspectos carismáticos do Espírito que estão na Bíblia e que são necessários como ferramentas de capacitação para a igreja cumprir a sua missão. A igreja não tem como cumprir a sua missão se ela não receber essa capacitação. Então, por isso que ela recebe lá em Atos 2 e continua recebendo ao longo da história. Por quê? Ora, se os discípulos que andaram com Jesus há poucos dias precisavam desse revestimento de poder, eu pergunto para os senhores, e nós, que estamos afastados há 1900 anos, nós não precisávamos? A igreja moderna precisa menos do Espírito Santo do que a igreja do primeiro século? Que lógica é essa? Essa é uma lógica extremamente furada, né? Se vocês me permitem a expressão. Porque quanto mais nós nos afastamos do evento, da manifestação física e material de Jesus Cristo, né, do epicentro dos acontecimentos em Jerusalém há 2000 anos, mais nós precisamos desse poder para poder fazer o que aconteceu lá. A gente não precisa menos, a gente precisa de mais até. A gente precisa de mais manifestação do Espírito Santo. Ah, mas tem meninice, tem reteté. Corrija. Meninice e reteté sempre teve, até lá em Corinto já tinha. É correção bíblica, é correção com amor, é correção. E sendo bem sincero, é melhor a gente ter uma igreja menina, que podemos ensinar, do que ter uma igreja formalística, racionalista, autossuficiente, que pensa que não tem nada mais que aprender, nem tem mais o que fazer, e que já tem tudo e que já conquistou tudo. Essa é muito mais perigosa. Essa postura é uma postura muito mais perniciosa do que a postura da meninice que a gente pode corrigir e deve corrigir. Então, que fique claro, pentecostalismo, do ponto de vista sociológico, é um movimento relativamente novo. Do ponto de vista histórico, lógico que não. Sempre houveram manifestações durante a história, durante a trajetória do cristianismo nesses 2000 anos. E do ponto de vista bíblico, ele é imprescindível. Você pode não ser assembleiano, mas pentecostal você tem que ser, porque se você não for, então você é alguma coisa anterior a essa característica da igreja. Ou seja, ao lado da catolicidade, ao lado de outras características da igreja, a pentecostalidade é uma delas. Não é possível você seguir fazendo o que Jesus Cristo mandou que fizéssemos, prescindindo, abrindo mão do poder que ele colocou à disposição da igreja. Dizendo que ele não é necessário para hoje. Dizendo que ele não é bíblico. Dizendo que Atos dos Apóstolos não é texto em que se possa fundamentar esse tipo de doutrina, porque é narrativa. Ou seja, né, criar um artifício do ponto de vista do gênero literário para poder restringir as doutrinas pentecostais à narrativa e, assim, isolar dizendo que não tem fundamento bíblico. Não, o texto de Lucas e de Atos é tão inspirado quanto os textos paulinos, petrinos, né, os textos de Tiago, os textos joaninos, todos eles, né, o Marcano, o de Mateus, todos. O texto, a palavra de Deus é inspirada, como um todo. Portanto, o pentecostalismo tem fundamentação bíblica, tem historicidade e tem atualidade e muito mais necessidade. Que a gente possa valorizar, que a gente possa levar adiante, que possamos manter as nossas bases de fé, não pisando no legado que recebemos, porque custou muito caro para as pessoas que vieram trazer a fé de expressão pentecostal para esse país e para mantê-la ao longo da história, né? A fé carismática, a fé experiencial, custou muito caro para essas pessoas. Que a gente possa valorizar, que a gente possa dar o lugar de valor que merece, e assim nós estaremos cumprindo o nosso papel dentro do período de transição que está se fazendo entre a nossa geração e a próxima. Se o Senhor Jesus Cristo tardar, nós precisaremos de mais poder e não menos.
de mais pentecostalismo e não menos, de mais palavra de Deus e não menos, de mais Jesus Cristo presente e não menos, de mais manifestação do Espírito Santo e não menos. Deus abençoe a todos, eu agradeço, espero não ter passado tanto do horário, e aqui me coloco à disposição